Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora, uma notícia que acaba de sair. A nossa fonte é da Revista Oeste. Nós estamos aqui para trazer a informação como ela é. E Tarcísio de Freitas e outros senadores e militares vão ter que ir também prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal sobre estas denúncias que o Procurador-Geral da República apresentou ao ministro Alexandre de Moraes. Os advogados do ex-presidente Bolsonaro vão para cima, mostram inconsistência e áudios de Mauro Cid voltam a repercutir aí nas redes sociais. Gostaria que vocês ficassem até o final. Eu sou a Daniela Alvarenga, muito prazer. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todos os dias. Nós sabemos que o assunto aqui do país, do nosso Brasil, é as apresentações e representações dos advogados, tanto do ex-presidente Bolsonaro, quanto de Braga Neto, quanto dos outros também que foram condenados juntamente com o Bolsonaro e Braga Neto pela Procuradoria-Geral da República. Denunciado no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou sua defesa prévia no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Os advogados Paulo Amador da Cunha Bueno e Celso Vilardi arrolaram como testemunhas no processo. Como eu falei para vocês, né, o governador de São Paulo e o ex-ministro, que foi ministro do governo de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, alguns senadores e chefes militares. Está aí para vocês, né, a representação da defesa de Bolsonaro, onde o documento, onde eles formulam a defesa do nosso capitão. Tanto é que o ex-presidente Bolsonaro, ele publicou, como eu falei para vocês, sobre áudios que voltam a repercutir, áudios de Mauro Cid. O Bolsonaro colocou no seu perfil do Instagram que o seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, diz que teria sido pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes na sua colaboração premiada. A publicação foi feita horas antes de a defesa do colaborador enviar respostas ao STF em que afirma que essa coação não existiu. O advogado de Mauro Cid falou no Supremo Tribunal Federal que nunca existiu. E os áudios? Então quer dizer que o site, a Veja, mentiu ao colocar os áudios de Mauro Cid falando com uma pessoa que não foi identificada. Então o site, o meio de comunicação, mentiu, colocou uma fake news. E por que até hoje está no ar, né? Ele queria que eu falasse coisa que não aconteceu, falava o áudio. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Eles não aceitavam e discutiam, disse Mauro Cid no áudio. Discutiam que minha verdade não era verdadeira, que não podia ter assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Vejam só, Mauro Cid disse, eles já estão com a narrativa prontas. Eles não queriam saber a verdade. Eles não queriam saber a verdade, disse no áudio Mauro Cid. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, disse Cid em gravação. O áudio foi primeiramente divulgado em março de 2024, teria feito durante uma conversa entre Cid e um interlocutor que em algum momento depois de 11 de março de 2024, quando o tenente-coronel deu depoimento à Polícia Federal. Com o vazamento do áudio, ele foi chamado a prestar esclarecimentos em 22 de março daquele ano. Na gravação, Cid ressalta o medo de pegar 30 ou 40 anos de prisão por ser investigado pela falsificação de cartões vacinais e venda ilegal de presentes oficiais, o caso das joias e o suposto plano de golpe de Estado. Na época, seus advogados afirmaram que seus defensores não subscrevem o conteúdo de seus autos. E em nenhum momento Cid coloca em xeque a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da PGR ou do STF. Bem, eu vou deixar ele para vocês, a fonte da Veja,
Então quer dizer que esta notícia precisa ser tirada do ar. Se não existiu, como diz a defesa, por que ainda está no ar, né? Agora, sobre a defesa de Bolsonaro, de ter colocado o governador de São Paulo e militares senadores como defesa, além disso, solicitaram que o julgamento ocorra no plenário da Corte, em vez da primeira turma. Este é composto apenas dos ministros Alexandre de Moraes, o relator, o presidente Cristiano Zanin, além de Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os advogados de Bolsonaro, eles fazem uma argumentação muito certa. Eles argumentam que a PGR criou uma narrativa sem sustentação robusta para uma ação penal. Afirmaram ainda que não existem provas concretas que conectem Bolsonaro diretamente aos atos do 8 de janeiro, ao contrário do que aconteceu com G. Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes. Sempre vamos frisar isso daqui porque aconteceu e nós só vamos parar de falar o dia que nós vermos que a Polícia Federal está investigando ou que G. Dias vai pagar pelo que ele fez, aliás, pelo que ele deixou de fazer, atender os pedidos, os chamados da ABIN, e ainda pediu para que seu nome fosse retirado do relatório da ABIN quando fosse apresentado a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Para reforçar sua tese de defesa, Bolsonaro incluiu uma lista completa de testemunhas a serem ouvidos, entre elas o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o senador e general Hamilton Mourão, além dos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Marinha, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior. Esses chefes militares acusam o ex-presidente da suposta tentativa do ato golpista. Amaury Freire Saad, Coronel Wagner, Renato de Lima França, General Eduardo Pazuello, Senador Rogério Marinho, General Hamilton Mourão, que é senador também, Senador Ciro Nogueira, Governador Tarcísio Gomes de Freitas, Senador Gilson Machado, General Marco Antônio Freire Gomes, Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, General Júlio César de Arruda, Jonatas Assunção Salvador Neri de Costa. Bolsonaro critica a PGR tenta tirar relatório de Moraes. As críticas à PGR presentes na defesa do ex-presidente focam a ausência de evidências substanciais. Os advogados alegam que discursos e reuniões de Bolsonaro não podem ser confundidas com ações criminosas. Segundo a parte, a complexidade da ruptura institucional não demanda aí um iter criminis distendido. É a linguagem jurídica, né? Conforme o Código Penal, argumentam que seria necessário o uso de violência ou grave ameaça. A defesa alega ainda que não teve acesso completo às provas, entre elas as conversas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. O ministro, relator do caso, levantou o sigilo dos autos depois de receber a denúncia. Ao todo, são 18 volumes de documentos que somam mais de 3.000 páginas. O ministro compartilhou com os 34 denunciados provas de investigação sigilosas sobre a denúncia, como o uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e da Polícia Rodoviária Federal para influenciar as eleições de 2022. A ABIN falou que enviou 33 alertas para G. Dias para o que havia de acontecer no dia 6 de janeiro. E aí, como que vai ficar? Nós gostaríamos de saber, é uma questão que nós gostaríamos que fosse respondida pela Polícia Federal, pelo Procurador-Geral da República e pelo relator dos atos de dia 8 de janeiro. Eu vou finalizando por aqui, nós viremos com mais informações ao decorrer do dia. Forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.